Sou doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, pós-doutor em Direito pela Universidade FUMEC, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tenho aí a grande satisfação de contribuir para o grupo multicêntrico sobre o constitucionalismo brasileiro da Cogna Educacional, por meio da iniciativa do programa Talentos para a Ciência do Estrito Centro-Sul da Cogna. E hoje nós estamos aqui, estou juntamente com o professor Volney Rosalém e o professor Renato Horta, e eles vão debater aqui sobre um tema, decisão importante que foi proferida no STF, que é o tema 1053, que fala a respeito da separação e do divórcio, da emenda constitucional, né, que foi aí, já é bastante antiga, e a gente até imaginava que já estava pacificado, né, professor Renato, professor Volney? E aí vem e traz essa discussão à tona, e os professores vão aqui debater a respeito da constitucionalidade, interpretação equivocada do Supremo, lembrando que o Supremo é detentor, né, da incumbência constitucional de guarda da Constituição, mas ele não detém a última palavra no que diz respeito a controle no que se refere de legitimidade, haja vista que existe até um Peter Herbert que fala a comunidade aberta dos intérpretes da Constituição, que é necessário essa interpretação transbordar aí as paredes do tribunal, alcançando aqueles também que são destinatários da norma. E aí, voltando para Habermas, os autores da norma também são destinatários das normas. Então, é importante esse debate acadêmico a fim de analisar essa decisão do STF no tema 1053, e eu apresento aqui os nossos debatedores. O professor Renato Horta Rezende, ele é professor do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte, dos cursos de pós-graduação em Direito de Família aplicado da PUC Minas, presidente interino da Comissão de Direito e Sucessões da OAB-MG, mestre em Direito Público pela Universidade FUMEC, especialista em Direito das Famílias e Sucessões do NOPAR, advogado há 18 anos e autor de vários livros e artigos científicos. E também o professor Volney Rosalém. Ele é professor do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, em São José, Santa Catarina, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade de Mackenzie, São Paulo, especialista em Economia do Trabalho pela Unicamp e autor do livro Judiciário e Política, Fatos e Versões sobre a crise do Poder Judiciário no Brasil. Então, nós estamos aqui em excelente companhia e está aí com a palavra o professor Renato Horta, o professor Volney. Primeiramente, parabenizar e cumprimentar os colegas pela iniciativa brilhante, maravilhosa. Nós somos pioneiros na nossa companhia Cogna, no que diz respeito ao grupo de pesquisa específico para o curso de Direito, e estamos aí com dois grandes profissionais e juristas que vão trazer luz sobre essa importante temática. Boa noite, professor Volney. Boa noite, professor Marcos. A satisfação está com vocês aqui, viu? Muito obrigado. Boa noite, professor Renato. Boa noite, Marcos. Prazer estar aqui em uma boa companhia, ou em boas companhias aqui com todos vocês. Muito obrigado. Então, meus amigos, olha, professor Volney pode iniciar. Foi assim que foi ajustado, né? O professor Renato, ou você inicia, e aí fica à vontade aí a dinâmica, conforme vocês decidirem julgar mais eficaz, eficiente, que seja mais proveitoso para todos nós. Eu quero me pedir licença, me despedir de vocês e desejar a todos aqui um excelente momento de debate e reflexão jurídica. Um forte abraço para todos. Está com a palavra os professores. Boa noite, Volney. A gente tinha combinado aqui, né? Eu inicio, depois eu passo a palavra a você. Agradeço novamente o professor Marcos aqui. Eu queria dizer que é um prazer fazer parte desse grupo de estudos multicêntrico da Faculdade Anhanguera, que é coordenada pelo meu amigo que acabou de falar aqui, professor Dr. Marcos Paulo Bianchini. Bem, o que eu imaginei aqui para a gente trabalhar esse tema,
que é da tese 1053, né, do STF. Eu imaginei primeiro fazer um sobrevoo no assunto para situar todos que estiverem nos acompanhando sobre o objeto, né, do que a gente está tratando. E para isso, eu preciso fazer um retorno ao texto original, lá da Constituição da República de 88, mas precisamente no parágrafo 6º do artigo 226 da nossa Constituição, onde diz assim, eu vou me permitir ler aqui, dizia, né? O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Esse texto, ele seguia uma sistemática bifásica de dissolução do casamento, que já era estabelecida em lei. Porém, ele apresentou uma redução nos prazos, trazendo assim uma novidade na época da publicação da Constituição no ordenamento jurídico. E em 2010, após um intenso debate, aqui foi editada a Emenda Constitucional 66, que então ela reduziu, textualmente falando, as disposições desse parágrafo 6º do artigo 226, que então é o que hoje está em vigor aqui, né? Que ele tem a seguinte redação, bem reduzida. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Apenas isso. E aí o que acontece? A partir desse momento, surgiram aí pelo menos 4 correntes doutrinárias que falavam a respeito da separação jurídica, porque ela desapareceu do texto constitucional. E aí a primeira corrente, ela dizia que, já que não existe na Constituição, já que foi retirado do texto constitucional a ideia da separação jurídica, então no Brasil não existiria mais qualquer possibilidade de se aplicar qualquer legislação que tratasse a respeito dessa separação jurídica e tampouco os prazos que eventualmente e que tinham na legislação, e que tem ainda, né, na legislação. A gente tem uma segunda corrente, onde diziam que a separação jurídica ela continua, então, existindo juntamente com o divórcio, porém sem exigências de prazo. A gente teria uma terceira corrente que dizia que a mudança desse texto constitucional, ele continuou atribuindo ao legislador ordinário aqui a competência para, então, fixar as causas e os prazos para a ocorrência do divórcio e da separação, sendo vedado, em todo caso, a proibição de divórcio no Brasil, já que ela estaria assegurada pelo texto constitucional. E ainda a quarta corrente fala que a mudança do texto, que a mudança do texto constitucional, ele atribuiu ao legislador ordinário a competência para fixar também essa história aqui das causas e dos prazos para a ocorrência da separação judicial, mas que não existiria prazo aqui para a ocorrência do divórcio. Bem, apesar de ter apresentado 4 correntes aqui, 2 delas eu queria dar um destaque, que é a primeira e a última, né? A primeira e a quarta. Essa primeira corrente, ela tem como principal defensor o IBDFAM. A gente, ao lado, né, ali disputando a cabeça pela unanimidade, nós temos a quarta corrente, que tem como principal defensor a ADEFAS. E a ADEFAS ainda contava com um embasamento legal, porque o CPC de 2015, portanto, posterior à emenda constitucional, ele regulou a separação com previsão de causas e prazos. E ainda nós tínhamos um posicionamento do STJ que também compreendia que a separação jurídica permanecia em vigor, ainda que de forma autônoma, no ordenamento jurídico. Logo agora, no dia 8/11 de 2023, em sede de repercussão geral, o STF ele firmou por maioria a tese 10.053, tendo aí sido vencidos parcialmente os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Eu novamente vou me permitir aqui ler o verbete, né, a tese, como é que ela restou fixada. E foi exatamente assim.
Após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio, nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas, por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de ato jurídico perfeito, nos termos aí do artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República. Bem, a questão central debatida nesse tema de repercussão geral aqui seria a definição da extinção e os efeitos da alteração provocada pela Emenda Constitucional 66 de 2010. E esses efeitos em que sentido? A ideia de que se essa redução desse texto constitucional ela acabou atribuindo ao legislador ordinário a competência para definir as causas e também os prazos para a questão do divórcio. Também, se essa mudança ela teria impossibilitado o legislador ordinário de criar qualquer outro instituto diverso daquele do divórcio, para colocar fim, por exemplo, a uma sociedade, ou fim ao vínculo conjugal, ou ainda, quem sabe, se a retirada dos prazos e a ausência da menção constitucional da separação jurídica já seria suficiente para arrancar do ordenamento jurídico qualquer regulamentação que trabalhasse a ideia da separação jurídica, proibindo ainda o legislador de regular qualquer tema nesse sentido. E é sobre isso que o STF ele debruçou quando ele editou essa tese que eu li aqui para vocês. Bem, independentemente disso, ou melhor dizendo, de forma paralela a tudo isso, eu acredito, para entender essa tese, né, ou pelo menos para a gente conseguir divagar um pouco a respeito dela, é interessante a gente conhecer a evolução da dissolução do casamento do Brasil. E assim, rapidamente, a gente tem que a origem do casamento, ou melhor, do fim ou da dissolução ainda que parcial aqui do casamento, no Brasil ele remonta à época do Brasil Império, onde casamento era um instituto, e nem era considerado aqui instituto, mas enfim, ele era um instituto eminentemente religioso. E a sua origem mais remota aqui nos diz que ele é a origem não apenas religiosa, mas uma religião específica, que é o catolicismo, em detrimento, inclusive, de todas as religiões. E isso a gente conseguia perceber por meio do decreto de 3 de novembro de 1827, onde o Estado reconhecia o casamento apenas aqueles da religião católica. Com a República, e aí o decreto 119A de 1890, ele veio a instituir o divórcio. Mas mesmo antes disso, já que eu falei do casamento religioso aqui, né, eu só queria também deixar claro que o Brasil depois reconheceu o casamento de outras religiões. Mas isso aí após quase 40 anos, ou pouco mais que 40 anos, do decreto que antes restringia o casamento à religião católica, né? Isso deu em 1861. Mas, enfim, voltando aqui à questão da República, né? Com o decreto 119A, aí de 1890, nós instituímos o divórcio no Brasil. Mas era um divórcio muito peculiar. Por quê? Ele era um divórcio que regulamentava o fim da sociedade conjugal e regulamentava a separação de corpos. Mas ele não dissolvia o casamento, né? O nome dado foi de divórcio por quê? Porque nessa época estava uma efervescência no mundo com relação a esse tema. Vários países publicando aí leis que tratavam a respeito da possibilidade do divórcio. Então, lá em 1890, o Brasil criou esse divórcio, entre aspas, que de divórcio não tinha nada, né? E aí, com o Código Civil de 1916, esse termo divórcio, que é instituído, ele foi substituído esse nome. Ele passou a ser chamado de desquite. Eu vejo até hoje muita gente chamando de desquite, né? Ele passou a ser chamado de desquite, até porque o termo é mais correto, né? Porque se a gente imaginar que divórcio é o fim de um vínculo conjugal, esse divórcio que existia no Brasil não trazia o fim do vínculo conjugal, ele trazia o fim da sociedade conjugal e regulamentava a separação de corpos. Mais nada. E aí, com o Código Civil de 1916, houve alteração com relação ao nome e a gente tirou o divórcio do ordenamento jurídico e passou a trabalhar ele na forma de desquite.
A Constituição de 1934 foi a primeira que foi falar a respeito de dissolução de sociedade conjugal, dentro daquilo que já se trabalhava com relação ao desquite. Isso foi interessante porque, primeiro, lançou luzes para a questão da dissolução do casamento na esfera constitucional, que até então não tinha. E depois, e aí talvez uma característica do nosso povo conservador, uma forma de impedir com que o legislador ordinário viesse a criar uma lei, por lei, o divórcio no Brasil, já que a Constituição ela continuava dizendo que o casamento era indissolúvel, era possível apenas a dissolução da sociedade conjugal, não do vínculo conjugal. E aí o que acontece? Nós, nas constituições aqui de 37, 46 e 67, mantivemos a mesma ideia do casamento ser indissolúvel, mas ser possível aqui a dissolução da sociedade conjugal. E veja, durante esses anos todos aqui, os países da América Latina, de forma geral, foram criando suas leis conforme para regular o divórcio. O Brasil foi o antepenúltimo país da América Latina a regulamentar o divórcio. E isso aconteceu em 1977, com a emenda constitucional número 9, que possibilitou pela primeira vez no Brasil realmente um divórcio. Criou-se, então, um sistema bifásico, onde a pessoa não divorciava de uma vez, ela precisava passar primeiro por uma separação e depois para o divórcio, estabelecendo aqui prazos. Então, veio a lei do divórcio, que é a Lei 6515 de 77, que veio, então, regulamentar o divórcio no Brasil, mas que trazia algumas peculiaridades, porque a ideia era abrir a porta para o divórcio, mas nem tanto. E a gente tem algumas restrições, então nem tanto. Uma das regulamentações curiosas a respeito disso que tinha na lei do divórcio era que a pessoa poderia se divorciar apenas uma vez, o que causava uma certa estranheza. Ou seja, seria a possibilidade seguinte: você errou uma vez, mas você só pode errar uma, duas não dá. Aí acontecia também algumas questões fáticas absurdas, do tipo, uma pessoa é divorciada, casou com uma solteira. Pronto, essa aqui é solteira, ela não pode divorciar, porque aquele outro que era divorciado e que casou, ele só pode divorciar uma vez, então permaneceria o vínculo indissolúvel. Bem, isso com o tempo houve alteração na lei do divórcio que retirou essa resistência que existia com relação a essa única possibilidade de divórcio. E aí a gente vem para a Constituição de 88, que trouxe no seu texto, logo, na mesma sistemática da lei do divórcio anterior, veio a nossa Constituição de 88, mantendo o sistema bifásico, reduzindo o prazo, porém, estipulado pela lei para a conversão da separação em divórcio e também a possibilidade do divórcio direto. E já em 2010, já teve a emenda constitucional 66, que colocou fim a essa condição constitucional de um modelo bifásico, onde era necessário antes a separação para depois conseguir o divórcio. Aqui. A questão toda é que quando veio a emenda constitucional que retirou da Constituição as questões que tratavam a respeito da separação judicial, manteve claro que a Constituição, a emenda constitucional não alterou, né? Então manteve-se o texto do Código Civil, onde lá sim havia regulamentação da separação. Então a gente tinha a Constituição que não tratava mais a respeito da separação jurídica, mas nós tínhamos no Código Civil, que é de 2002, portanto anterior à emenda constitucional de 2010, que continuava trabalhando, não foi revogado, as disposições continuava regulamentando a separação jurídica. E para completar, posterior à emenda constitucional, aí já com o Código de Processo Civil de 2015, ele também regulamentou, processualmente falando, as questões relacionadas à separação jurídica. O que deu, então, uma força para aquela quarta corrente que eu tinha comentado com vocês, no sentido de que a separação jurídica, então, ela permanecia vigente no Brasil, ainda que perdesse o seu status constitucional, mas que o legislador ele poderia conferir esse instituto, regulamentando ele e dando uma sobrevida. E aí, eu queria chamar uma atenção aqui para a gente examinar novamente o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição, onde ele fala, e eu vou ler pela segunda vez, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. O atual
né, o atual texto. E aí, veja, quando a gente lê apenas essa frase, que ela é bem curtinha, a gente, a prima facie, poderia chegar facilmente a algumas conclusões. Eu acho que a primeira delas é que, dentre outras opções, né, o divórcio é uma forma de dissolver o casamento. Eu acho que talvez uma segunda conclusão também, simples, que poderíamos chegar, é de que o legislador, em razão da previsão constitucional, não seria dado ao legislador a possibilidade de impedir a dissolução do casamento, já que existe um instrumento constitucional já definido para isso, que seria o divórcio. E o terceiro é que, além do divórcio, pode existir outras opções para o fim do casamento. E aí a gente tem o Código Civil tratando a respeito da morte, a gente fala também no Código Civil a respeito das nulidades do casamento, que também põe fim a esse casamento, além do divórcio. O que, analisando apenas esse trecho, eu acredito que fica difícil chegar à conclusão que o STF chegou, se a gente não fizer aqui uma análise histórica a respeito da Constituição. E foi por isso que eu trouxe toda essa historicidade aqui para a gente trabalhar ela. Por quê? A ideia do STF para o verbete dele, a primeira parte, quando ele chega e fala assim, após a emenda constitucional 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio, ele fez uma análise histórica, no sentido de que nós iniciamos com a ideia do casamento ser indissolúvel. Depois nós passamos para uma possibilidade da gente dissolver, ainda que apenas relativo à sociedade conjugal, da sociedade conjugal. Depois nós evoluímos para a possibilidade de dissolver a sociedade conjugal e o vínculo conjugal. E agora, segundo o STF, agora, neste momento, com a retirada da regulamentação da separação jurídica do texto constitucional, nós chegamos em um estágio em que a mesma liberdade que a pessoa tem para decidir se ela quer casar, ou facilidade também, para decidir se ela quer casar, ela também tem para poder dissolver o seu casamento. Tudo bem. Nós temos ainda uma segunda parte da decisão do STF, onde essa eu já tenho uma certa dificuldade. E não sei se os doutores aqui também têm essa mesma dificuldade que eu, que eu compartilho aqui, né, que é minha, que é com relação ao afastamento da possibilidade da figura autônoma da separação judicial. E essa minha dificuldade parece que também foi a mesma dos ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Isso porque, até mesmo por coerência, quando a gente lê o dispositivo, onde fala, o dispositivo não, a tese, onde foi posto que a separação jurídica não existe, mesmo de forma autônoma, eu tenho dificuldade de conseguir enxergar isso dentro do texto constitucional. Primeiro porque lá realmente não diz isso. Ela lá não diz nada a respeito da separação, nem que pode, nem que não pode. Essa é uma primeira questão. A segunda está relacionada, inclusive, com essa mesma liberdade que eu apresentei aqui como um dos fundamentos para a primeira parte da decisão do STF. Isso por quê? Porque se a pessoa deseja colocar fim à sua sociedade conjugal, mas deseja manter o vínculo conjugal, seja lá por desejo simplesmente, seja lá por questões morais, seja lá por questões religiosas, não me interessa qual é o motivo, eu acredito que o Estado não tem legitimidade para poder interferir na vida particular dessas pessoas e dizer que para elas só existem duas possibilidades. Ou ela é casada ou ela é divorciada. Ou existe vínculo, e aí a gente fala de vínculo conjugal e vínculo associativo, ou então ela não tem. Mas e se a pessoa quiser de forma diferente? Aí ela é jogada à ideia de uma separação de fato. E toda a sorte decorrente desse local aonde ela foi transferido, de ser reconhecida uma separação de fato, de ter que comprovar uma questão fática, quando ela poderia ter o desejo simplesmente de regularizar de forma oficial aquilo que ela quer, que poderia ser manter o vínculo conjugal, mas afastar o vínculo da sociedade conjugal. Mas agora não vai dar mais. E a última parte ainda da decisão do STF, que ele trata a respeito da manutenção
do Estado Civil daquelas pessoas que separaram, seja antes da emenda constitucional ou mesmo após a emenda constitucional, aí a gente não tem como aqui apresentar críticas, acredito eu, não tem como apresentar críticas, até porque aqui nós estamos, essa decisão ela estaria baseada, como aliás está escrito no próprio texto, né, na reverência ao ato jurídico perfeito, a uma estabilidade jurídica, a uma segurança jurídica daqueles que ou separaram antes da Constituição, da emenda constitucional 66, ou mesmo após, até porque existia essa celeuma em nosso ordenamento jurídico se já estaria afastada da sua aplicabilidade ou não, algo que foi decidido aqui pelo STF. Bem, eu acho que eu falei muito, né? Tentei ser aqui breve, eu falei que ia ser breve lá no início e saí falando desesperadamente, né? Mas, enfim, são essas inquietações que eu queria trazer aqui. E também agora eu queria ouvir o que o meu colega, Volney, pensa a respeito desse tema, e já agradeço aqui a paciência de ter me ouvido durante esses minutos. Bom, professor Renato, eu estou audível? Estou, né? Tá. Vou botar um pouquinho mais de som aqui. Perfeito. Bom, professor Renato Horta, primeiro gostaria de cumprimentá-lo entusiasmadamente pela possibilidade e pela sua brilhante exposição. Eu disse hoje, durante a nossa conversa, durante o dia, que quem tem autoridade no assunto deve falar primeiro por uma razão muito óbvia. Efetivamente, o professor Renato Horta é um grande estudioso da questão, faz parte da sua formação e da sua vida profissional. Eu preciso reconhecer isso, minhas contribuições talvez sejam mais singelas e mais pontuais. Antes disso, no entanto, eu queria fazer 2 registros, professor Renato, se me permite a liberdade. O primeiro deles é que, não poderia deixar de dizer, nós estamos no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e acho que é muito importante fazer uma referência à importância de nós nos recordarmos do quanto nós precisamos caminhar na direção da superação das mazelas e divisões sociais produzidas sobre a discriminação, o racismo no nosso país e em outros lugares do mundo. E eu faço aqui minha reverência a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuem com esse processo de progressiva evolução do Brasil no combate à desigualdade e ao racismo como matriz dessa desigualdade. O segundo, a referência, é dizer que é uma honra muito grande integrar o projeto multicêntrico da Cogna, porque só um instante. Me desculpe a interrupção, mas não sei se vocês estavam ouvindo, mas eu tinha um ruído aqui próximo que estava atrapalhando um pouco. O segundo é cumprimentar e dizer da alegria de participar desse projeto, chamado Projeto Multicêntrico, da Cogna, e na dimensão que ele propõe de nos desafiar não só a pesquisa, mas a construção de conhecimento, e esse debate é uma oportunidade ímpar para todos nós, de compartilhamento de experiências e de conhecimentos que me parece ajudam a nós mesmos no nosso desenvolvimento, aos nossos alunos, aqueles que nos acompanham e nos ouvem. Professor Renato, eu vou pensar da sua fala uma questão que me parece aquela na qual eu posso contribuir e apresentar algum debate. Sua exposição foi completa, didática, né, nos aspectos centrais. E o meu aspecto que eu gostaria de suscitar é que essa decisão do STF talvez fosse aproveitável para nós, para um debate que é contemporâneo e que é um debate que aparece e se reacende com alguma frequência e diz respeito aos eventuais limites
para a Suprema Corte na tomada de decisões que envolvam o controle de constitucionalidade das leis. O que eu quero dizer com isso? É que é uma questão que tem gerado insatisfações frequentes o fato de que o STF, muitas vezes, parece ultrapassar uma certa fronteira limite da sua função constitucional, invadindo aquela que seria a esfera de construção da decisão política, cuja primazia é dada ao Poder Legislativo. E por que eu situo que, embora esse não seja talvez um dos debates mais polêmicos, nem mais problemáticos, afinal de contas a emenda constitucional já existe há 10 anos, mas por que eu acho que ela pode contribuir nessa questão? Veja, foi no recurso especial que o senhor Renato Horta menciona, lá no STJ, que, na verdade, são reiteradas decisões do STJ, entendendo que não teria havido a revogação dos artigos 1571, 1572 e seguintes do Código Civil pela emenda constitucional, e nem poderia, né? A emenda constitucional não teria essa possibilidade de fazer a revogação, mas então, o debate do ponto de vista da teoria constitucional é o famoso debate da recepção ou da não recepção. Explicando, inclusive, para aqueles que eventualmente nos assistirem e que não são, que digamos assim, que são mais neófitos ou até leigos no assunto, a recepção ou a não recepção estaria colocada no caso da emenda 66, por quê? Porque, como a emenda é posterior ao Código Civil de 2002, ela introduz uma novidade no sistema constitucional. Ao introduzir uma novidade na ordem constitucional, é como se eu tivesse uma ordem constitucional posterior com a qual eu confronto uma lei que lhe é anterior, que é o caso dos artigos 1571 e seguintes do Código Civil. E veja, por que eu estou falando disso? Porque, a despeito de nós não termos ainda o acórdão inteiro, né, da decisão do tema 1053 pelo STF, o fato é que nenhuma notícia indica, professor Renato, e podemos dialogar sobre isso, mas nenhuma notícia indica que tenha havido um debate sobre recepção ou não recepção dos artigos 1571 e seguintes, inclusive 1580. Ou seja, o que nós estaríamos diante da seguinte situação: o plenário do STF toma uma decisão, produz uma tese que tem uma carga consistente de normatividade jurídica e, ao mesmo tempo, não se pronuncia sobre a parte da lei, os artigos da lei do Código Civil que estão em conflito com a tese formulada. Por quê? Porque, a rigor, se o entendimento é de que a separação judicial não subsiste como figura autônoma, que é o que está colocado na segunda parte da tese, então, nós teríamos que dizer que o artigo 1571.3, o 1572 e os outros que se referem à separação judicial não foram recepcionados na ordem constitucional após a emenda constitucional 66 de 2010. E veja, e se a Suprema Corte não diz isso, quer dizer, se o plenário do STF não faz esta afirmação e não analisa a recepção ou a não recepção, ele produz uma ambiguidade. Porque, ao mesmo tempo em que ele afirma que a separação judicial não subsiste como figura jurídica autônoma no nosso ordenamento, ele não afasta os artigos do Código Civil que dizem respeito a esta mesma figura e não se pronuncia sobre eles. Certo?
disso eu extraio duas análises. A primeira delas é que, e cuja responsabilidade, eu preciso dizer, não é do STF apenas, mas ao tratar tudo sob uma ótica de constitucionalização, ou sob uma ótica constitucional, como se a Constituição devesse ou pudesse prever tudo, certo? Nós acabamos promovendo um problema que as mesmas pessoas que criticam, eventualmente, são as que promovem. Que é o quê? Bom, se tudo deve ser tratado em termos constitucionais, inclusive o problema da sociedade conjugal, então não há por que nós reclamarmos ou nos queixarmos se o STF for decidir essa matéria. A verdade é que, talvez de alguma forma, tenha se produzido na sociedade, sobretudo no mundo jurídico, uma impressão equivocada, a meu sentido, de que é melhor que alguns juristas especializados, ministros do STF, decidam uma questão que nós não conseguimos decidir, ou achamos que não conseguimos decidir da maneira mais apropriada. Veja, o que eu quero dizer. Primeiro, é que o argumento de que, por não estar no texto constitucional, o Código Civil não poderia tratar da separação judicial é bastante equivocado. Por quê? Porque, sob essa ótica, o Código Civil não poderia tratar de nada que não esteja na Constituição, e ele faz isso o tempo inteiro. Bom, a Constituição não diz uma palavra sobre a formação de sociedades empresárias, e são sociedades do direito civil, tal qual o casamento é uma sociedade da ótica do direito civil. Não é mesmo? Então, bom, esse é um primeiro equívoco, a ideia de que se algo não está dito na Constituição, não pode ser tratado. O segundo é que mesmo aquilo que está dito na Constituição, textualmente, pode se submeter a uma certa liberdade de conformação do legislador no momento da sua regulamentação, certo? Ou seja, o que nós queremos dizer, o que eu quero dizer é que a Constituição não é tudo, não pode ser tudo, e sobretudo, e antes de mais nada, a Constituição não se propõe a ser tudo em termos de organização normativa de um país. A Constituição é o nosso acordo político, é o documento que procura estabelecer a nossa unidade política como um povo, nos dar os elementos essenciais de manutenção dessa unidade, de por que nós estamos juntos, mas ela não resolve todas as questões, certo? E eu dou como exemplo desse problema, veja, aqui nós estamos discutindo uma questão talvez até mais singela, professor Renato, que é divórcio, separação. As pessoas, no senso comum, podem inclusive dizer, bom, mas essa é uma discussão de juristas, porque no fundo não fará diferença, eu vou estar separado ou divorciado e o efeito prático é mais ou menos o mesmo, as pessoas podem pensar desse modo. Mas imagine o seguinte, outro dia eu fui convidado para um podcast feito aqui por alunas do nosso curso de Direito aqui, e a discussão era um projeto de lei que discute a possibilidade ou não do casamento homoafetivo entre pessoas do mesmo sexo. Está no mesmo artigo 226, diga-se de passagem, o 226 está rendendo. Está no mesmo artigo 226, só que alguns parágrafos acima, no parágrafo 3º. Porque a Constituição textualmente diz o quê? A Constituição textualmente diz, no parágrafo 3º, que para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. E a história do homem e mulher foi modificada na DPF 132 pelo STF ao entender que não só homem e mulher, mas também pessoas do mesmo sexo poderiam estabelecer laços de união estável e dar essa conformação. E por que eu estou dando esse exemplo do parágrafo 3º do 226? Porque lá é mais candente a ideia
mais forte, inclusive, e mais problemática a ideia de que o STF, ao decidir dessa maneira, estaria, digamos assim, invadindo a esfera de atribuições do legislativo, a quem caberia decidir, em última instância, a questão. E o aspecto curioso da história, né, eu mencionava para as alunas durante o podcast, é que, se nós considerarmos, por exemplo, que o PL 5167, o PLC 5167, que foi votado numa das comissões e que aprovou a ideia de veto ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, pode ser considerado inconstitucional, né? E rigorosamente, se nós olhamos para o parágrafo 3º, nós vamos dizer, bom, não dá para fazer essa afirmação categoricamente, mas se nós dissermos que ele é inconstitucional, então um projeto no sentido inverso, que diz que é possível um projeto de lei, também seria inconstitucional sob essa ótica. Sob a mesma ótica. Percebe? Por quê? Porque nós atraímos todo o debate sobre esse tema, do parágrafo 3º, por exemplo, para a órbita do Supremo Tribunal Federal, e isso retira o espaço de liberdade de conformação do legislador e, sobretudo, retira o espaço da decisão política da sociedade, do espaço do legislativo, mas do espaço da sociedade, e o transfere para o órgão especializado que, em tese, saberia resolver melhor o problema sob um aspecto estritamente jurídico. O que eu quero dizer é, nós temos, muitas vezes, dúvidas sobre se o legislador deve agir no caminho A ou no caminho B. Sobre separação judicial ser ou não possível, ser uma escolha possível ou não, ou o caminho ser apenas o divórcio. Certamente, na sociedade, entre os juristas, o professor Renato Horta, né, lembrou bem aqui as correntes de pensamento, inclusive, que se firmaram após a emenda constitucional 66, as correntes doutrinárias. Então, entre os juristas, entre os doutrinadores do direito a dúvidas, na sociedade há dúvidas, e independentemente de qual seja a matriz dessas dúvidas, seja ela religiosa, moral, o que quer que seja, nós devemos constatar que há dúvidas, se o caminho a ser seguido é um ou outro, certo? A eliminação dessa dúvida, deveria ser um problema dos tribunais? Essa é uma questão. Por quê? Nós poderíamos, ao invés de estar discutindo isso do ponto de vista, ou mesmo poderíamos nos perguntar, era necessária, professor Renato Horta, era necessária a emenda constitucional 66 para esse tipo de modificação? Eu entendo, com toda franqueza, que se o objetivo era permitir o divórcio como um ato direto de dissolução da sociedade conjugal, era possível fazer isso dentro do Código Civil e não havia nenhuma necessidade de modificar o texto constitucional. E com base em que eu afirmo isso? O senhor leu aqui antes, o texto constitucional anterior dizia: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, certo? Após prévia separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Isso, por si só, bloquearia o caminho para a liberdade de conformação do legislador? Entendo que não. Entendo que não. Entendo que seria possível fazer isso sem alterar. A verdade é que, se nós olharmos para os debates da PEC 413, transformada em emenda 66, todo o debate era esse. Olha, nós vamos encurtar o caminho, nós vamos tornar isso mais rápido. Mas não era impossível tornar isso mais rápido através do próprio Código Civil, estabelecendo as condições para que isso se fizesse sem a necessidade de mudar a Constituição. Mas vamos lá. A escolha foi por mudar a Constituição, por entender que isso daria mais força à mudança e um sentido maior à mudança. Bom, ao fazer isso, nós também nos
confrontamos com o risco que apareceu aqui. Veja, a emenda constitucional tem 13 anos. Tem 13 anos. Nós estamos até agora discutindo, inclusive no Supremo Tribunal Federal, se aquilo que a emenda constitucional mudou, mudou mesmo ou não mudou no Código Civil. E pior, é que o debate não termina. E por que ele não termina? Exatamente por aquilo que eu mencionei. Porque como o STF não decide, pelo menos não há nenhuma notícia indicativa disso, não decidiu sobre a recepção ou não recepção dos artigos 1571 e seguintes do Código Civil pela emenda constitucional 66, esse debate continua possível. Por quê? Porque eu tenho textos legais que dizem sobre separação, ainda que se possa utilizar a tese firmada no tema 1053 como um bloqueio para novas ações judiciais, para recursos judiciais e tudo mais. Eu não duvido de que, no fundo, professor Renato, a forma como se redigiu a tese do tema 1053 seja uma tentativa de bloquear e impedir qualquer possibilidade de novas ações e de novas discussões em que esse debate eventualmente seja colocado. E isso produz uma situação ambígua e contraditória, ou seja, o 1571 e seguintes continuam constitucionalmente válidos, né? Eles não são declarados não recepcionados, portanto, eles continuam ali. Eventualmente, alguém pode invocá-los para defender uma separação judicial e não optar diretamente pelo divórcio, porque pode ser uma escolha que a pessoa deseje fazer, o senhor mesmo lembrou, e, ao mesmo tempo, quer dizer, qualquer possibilidade de discussão fica bloqueada, porque a tese firmada impede o avanço de qualquer discussão jurídica nesse sentido. Né? Então, eu queria apontar para essas questões, professor Renato, e vou fechando aqui a minha observação, para dizer que, da ótica de onde eu observo, embora numa escala menor de problema e de divergência, talvez, né? Mas essa decisão, ainda assim, emblematiza uma parte dos dilemas que nós temos enfrentados com a ideia de que tudo deve ser observado pela ótica da constitucionalização, e ao observar tudo pela ótica da constitucionalização, então, nós não percebemos, mas vamos caminhar no sentido de que tudo, então, deve ser, em última instância, decidido pelo Supremo Tribunal Federal sobre qualquer assunto. Por quê? Bom, porque em temas constitucionais, e havendo os mecanismos que nós temos de controle de constitucionalidade, vai caber ao STF decidir e dar a última palavra sobre a constitucionalidade ou não constitucionalidade, certo? Então, é isso que eu gostaria de apresentar como minha contribuição a esse debate, e fico aqui à disposição para que, se for o caso, a gente possa dialogar mais um pouco sobre isso. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Professor Valnei, eu também, logo que eu li essa tese, eu também tive a mesma compreensão que o senhor trouxe aqui para nós, com relação ao intuito de bloquear a atividade legislativa. Para mim, é exatamente isso. E por que eu digo isso? Porque o STF ele teve várias oportunidades de, logo após a emenda constitucional, dele trabalhar esse tema. Mas ele esperou. E aí, quando eu digo que ele esperou, eu digo até de forma instrumentalizada mesmo. A ideia de criar, no momento que eles entendem adequado, esse bloqueio para a atividade legislativa. Talvez em razão de a gente ter hoje um parlamento mais conservador. E aí o STF talvez sentiu a necessidade de, então, proferir essa decisão neste momento. Então, assim, realmente eu compartilho com a inquietação, né, com essa questão de trazer todo o debate centralizado
em nossa Constituição. E principalmente com relação a esse caso, porque, a meu ver, assim, é claro que é uma interpretação literal e a gente não deve interpretar a Constituição dessa forma, mas analisando o texto que foi introduzido pela emenda constitucional, a meu ver, ele apenas diz que o divórcio é uma das possibilidades de dissolução do casamento. E ele não exclui qualquer procedimento que o legislativo venha a criar para que se obtenha o divórcio. Eu acho que o único bloqueio que existiria era no sentido de que o legislativo não poderia dizer que o casamento é indissolúvel. Existiria aí sim uma inconstitucionalidade. Mas quanto aos procedimentos, entendo que a Constituição não vedaria isso. E quando o STF ele analisa dessa forma, aí sim a gente vê essa carga que o senhor bem trouxe legislativa, de criar uma norma, aonde, a meu ver, ele não existe. Mas também, e compreendi bem o que o senhor disse, que é algo que vem acontecendo, porque nós estamos levando, nós, como digo, os legitimados, claro, a gente também, como recurso extraordinário, que foi esse caso aqui, levando ao STF qualquer tipo de matéria. E aí a gente tem a ideia de que a Constituição ela deve responder a todos, e que não é possível. Mesmo a gente tendo uma Constituição extensa aqui, como nós temos, né? Mas nem tudo deve ser levado lá. E aí, e o que me traz também uma angústia, eu compartilhei, a meu ver, na primeira e segunda parte da decisão, para mim ali há uma incongruência nela. Porque ao mesmo tempo que se fala que vai dar uma liberdade para as pessoas, da mesma facilidade de casar, também divorciar, do outro lado eu retiro a liberdade dessas pessoas que desejam a separação porque ela não existe mais. Então vai ser do jeito que o STF quer. E pronto. Sim, mas veja, esse é o aspecto curioso, né? Quer dizer, vamos pegar a afirmação. A separação não subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Certo? Ela não é mais requisito, ok. Certo? Ela não subsiste como figura autônoma. Insisto, quer dizer, para chegar a essa conclusão, o STF precisaria ter declarado não recepcionados os artigos. E ele precisaria afastar do ordenamento jurídico, inclusive, os artigos do Código Civil. Isso produz um certo paradoxo, né, na decisão política, que não é incomum, né, do STF, mas decorre exatamente desse fato. Quer dizer, a tomada de uma decisão que, em última instância, é uma decisão política, quer dizer, acaba promovendo aquilo que o Carl Schmitt, lá no passado, na sua teoria, alertava. Ele dizia assim, olha, os tribunais tomarem decisões políticas, em última instância, promove promove o quê? Promove não a juridização da política, mas a politização do sistema de justiça, né? A partir de uma ótica própria dos ministros que estão tomando a decisão, certo? Então, vejam, me parece, por isso que eu dei o exemplo, inclusive, do parágrafo 3º, porque ele é mais quente, a polêmica é muito maior e ela continua muito ativa. Mas a pergunta não teria sido mais conveniente nesse caso um ajuste no Código Civil? Quer dizer, por que ninguém pensou em fazer um ajuste no Código Civil? É tão simples, nós estamos falando de uma lei ordinária, nós estamos falando de uma lei que nem precisa um quórum muito significativo para sua modificação, não é mesmo? E isso poderia ter resolvido. Quer dizer, onde é que eu acho que, nesse caso aqui, embora eu não considere o tema, digamos assim, daqueles mais problemáticos das decisões, mas onde é que eu acho que avança? Avança quando a Suprema Corte, e talvez por não ser um tema tão quente, ele nos permita uma liberdade maior de análise, né? E mais tranquilidade, até para fazer isso como uma espécie de exercício de análise do caso, né? Quer dizer, a ideia de decidir, veja, porque esta é uma decisão política, decidir que um certo instituto jurídico não existe mais dentro da ordem jurídica. Veja, não estou afastando, olha só,
o que o STF está nos dizendo, ele não está afastando uma norma constitucional considerada inválida, porque ela confronta o texto constitucional, porque não afastou nenhuma norma infraconstitucional considerada inválida do ordenamento jurídico, certo? Que é o elemento-chave do controle de constitucionalidade. Ele está afastando um instituto jurídico, dizendo, olha, esse instituto não serve mais no ordenamento jurídico, sem que ele tenha afastado nenhuma norma jurídica, sem que ele tenha declarado a invalidade de nenhuma norma jurídica. Ou seja, no fundo, embora, insisto, não me parece a questão mais polêmica, nós certamente, se pegássemos aí, nós temos uma lista muito grande de questões polêmicas em que isso vai aparecer, mas, como eu disse, talvez seja bom porque a análise fica mais tranquila e menos apaixonada. Veja, como é possível você dizer que uma figura jurídica, um instituto jurídico, não existe mais no ordenamento sem declarar a inconstitucionalidade das normas? Nós estamos diante, obviamente, de uma decisão que é uma decisão política, porque, no fundo, o que está dito nessa decisão da Suprema Corte é: nós estamos determinando qual é a norma jurídica a partir de agora. Os tribunais expedem normas jurídicas, toda a doutrina concorda que, ao decidir, de alguma maneira, os tribunais expedem normas jurídicas. Mas o que nós estamos dizendo aqui é não só a norma jurídica a partir da decisão numa sentença, né? E recordo novamente Carl Schmitt. Carl Schmitt diz assim: o único sentido que eu posso compreender a separação de poderes é se eu entender que há uma diferença entre sentença judicial e lei. Porque se não houver diferença entre sentença judicial e lei, então não há sentido na própria ideia de separação de poderes. Não é mesmo? Então, quer dizer, no fundo, nós estamos diante de uma decisão que é uma decisão política, e a decisão política é uma decisão que não cabe ao STF, ou pelo menos não nessa dimensão. Claro, nós podemos dizer que todas as decisões do STF seriam políticas em última instância, porque é um poder político do Estado, pertence a um poder político do Estado, enfim, tem uma função constitucional. Mas o fato é que o modo como isso está redigido revela, no detalhe, essa ideia, a ideia de um tribunal que toma uma decisão política porque ele define uma norma nova e, inclusive, tangencia o seu papel, a própria ideia atribuída ao seu papel, porque no papel de guarda da Constituição ele pode afirmar que uma norma inferior é inconstitucional em face do texto constitucional, mas ele não faz isso. Percebe? Ele tangencia essa ideia. Pelo menos é o que eu estou afirmando com base naquilo que nós lemos das notícias. Pode ser que ao ler o acórdão apareça lá alguma ideia declarada de que se declarou, de que se afirmou não recepcionado, mas não me parece, porque senão isso teria sido noticiado junto com a decisão e não foi, né? É isso. Desculpe por ter me alongado um pouco nessa observação, mas ela me pareceu relevante. Não, é muito interessante. E aí, quando eu vi essa segunda parte que fala a respeito dessa impossibilidade autônoma da separação jurídica, eu também imaginei que ali o STF ele falou demais. Ele poderia ter julgado sem ter falado aquilo. Acho que a gente não cairia, talvez, nessa problemática que o senhor apontou aqui. E que me faz lembrar uma outra tese, que eu, a meu ver, também é no mesmo sentido, que é do tema 526, quando ele vai tratar um assunto relacionado a direito previdenciário, e aí, do nada, ele vai lá e resolve falar a respeito aqui de famílias paralelas, da impossibilidade, melhor dizendo, ou da não recepção de famílias paralelas quando se trata aí de casamento, que eu também acredito que não, mas também a união estável. Bem, a meu ver, ele não precisava ter falado nada disso, mas, de repente, o STF chegou e falou a respeito. É isso. Quer dizer, tem uma coisa alguém me alertava uma vez, né? Tem uma coisa do controle da pauta, né? Quer dizer, como é que você analisa decisões de um tribunal como é o STF, na posição destacada que ele se encontra hoje, não só pela ótica do que ele decide, mas do momento que ele escolhe decidir o que decide. Você fez uma observação antes nesse sentido, e eu acho que ela é muito pertinente, professor Renato, porque diz assim, não é só o que decide, mas em que momento decide tomar essa decisão.
né? Isso é bem relevante mesmo. Bem, eu acho que agora nós já concluímos aqui, estamos com mais de 1 hora, né? Juntos aqui, falando um pouquinho. A gente começou um Despedir. pouco depois das 7, então o pessoal A ainda gente não teve vai... uma prosa antes, né? Exatamente. Mas aqui, já me despedindo do senhor, prazer em conhecê-lo. Só lhe conheci no grupo, né? Nós temos um grupo dos Pois é. pesquisadores, mas é um prazer em conhecer. Sempre que estiver em Belo Horizonte, lembra de mim aqui, chama que a gente toma um café com pão de queijo. Vai Tá ser sempre certo. bem-vindo, muito obrigado. Da mesma maneira, professor Renato, quando estiver aqui, e espero que a gente se encontre, a gente só se conhece até agora no meio virtual, pela facilidade e pela necessidade, inclusive, mas espero que a gente possa se encontrar pessoalmente o mais breve possível. Aí, desejo um bom trabalho aí, uma boa semana, sucesso aí nas suas atividades. Para o senhor, até mais. Muito Valeu. obrigado. Valeu. Tchau. Um abraço, tchau, tchau.